Senhor deputado Dom Luiz Felipe, meu muito caro sobrinho, deputado Lafayette, deputado Cristoneto, deputada Zanata, senhor embaixador da Áustria, que nos legou esse regalo que foi a princesa Leopoldina, minhas senhoras e meus senhores. Eu fico muito contente de estar nessa homenagem à minha tetravó, a princesa Dona Leopoldina. Qual o aspecto que eu queria chamar a atenção nessa sessão? Já foram aspectos políticos da deputada Zanata, os valores dela enquanto mulher pela deputada Cristoneto, mas há um aspecto que eu quero mostrar aqui, que era o que era a formação de uma princesa naquele tempo. Era formada tendo em vista o dever e a religião, tendo em vista realizar a missão que lhe foi destinada pela Divina Providência, sabendo que havia nascido não para gozar a vida, mas para servir a sua pátria, servir as suas tradições e, sobretudo, servir a Deus Nosso Senhor. Essa foi a missão de Dona Leopoldina e ela tinha consciência disso. Ela foi educada sempre nessa perspectiva do dever e da religião, dos respeitos aos deveres de Deus e da vocação que ela era chamada pela Divina Providência. E essa vocação qual foi? Ser a imperatriz do Brasil. Logo no início das tratativas, é muito bonito ver como ela assumiu o Brasil, como ela estudou o Brasil. Ela chegou ao Brasil praticamente falando português. Ela tinha estudado toda a geografia do Brasil, as tradições do Brasil, as tradições de Portugal. E nós temos que reconhecer também a genialidade de Dom João VI em promover esse casamento. Porque logo depois do Acordo de Viena, depois das guerras napoleônicas, Dom João VI queria que o pequeno Portugal tivesse a sua influência no contexto das nações. Ele queria exatamente um equilíbrio entre as ambições castelhanas, as ambições inglesas e todos os demais que cobiçavam as riquezas das colônias portuguesas. Aliás, o Brasil nunca foi colônia juridicamente, mas dos países, das terras de ultramar de Portugal, eles que cobiçavam a isso. E Dom João VI teve a sabedoria, por ocasião das guerras napoleônicas, de vir ao Brasil, de transladar a capital do reino de Portugal, Brasil e Algarves, a partir de certo momento, do reino para o Brasil. Napoleão odiava Dom João VI. Napoleão dizia: foi o único rei que me enganou. Quando as tropas de General Junot chegaram às colinas que circundam a Viena, elas viram ao largo as naus que para cá vinham. E daí vem a expressão que nós usamos quando faltamos a um compromisso ou alguma coisa assim, deixar a pessoa ver navios. Os franceses ficaram a ver navios. E é bonito ver como Dom João VI depois soube escolher a princesa Leopoldina, uma princesa austríaca, que mantinha esse equilíbrio na Europa e que eram formadas nessa perspectiva de sacrificar-se pelo bem da pátria, pelo bem da religião. Uma das características exatamente das cortes austríacas era promover os casamentos. A célebre frase: os outros guerreiam, tu feliz Áustria, casa-te. A política toda da Áustria exatamente era muito mais baseada em casamentos, em uniões familiares, do que em guerras. E assim, para cá veio Dona Leopoldina, e ela imediatamente assumiu o Brasil. Dom Pedro já foi considerado o defensor perpétuo do Brasil. Ela, o anjo protetor do Brasil. E foi isso que ela fez. A sacralidade dessa princesa, a formação que ela tem, as cartas, toda a correspondência que ela tem, os comentários que ela fazia nas suas cartas ao seu pai, o imperador Francisco II da Áustria, as cartas que ele mandava a Dom João VI, todos os comentários eram extraordinários. E o documento definitivo foi a carta que ela enviou a Dom Pedro II. Dom Pedro II havia viajado para Minas e para São Paulo. E havia deixado ela na regência, quer dizer, efetivamente estava no comando do Brasil. E numa região, no auge dessas pressões das cortes portuguesas, da Revolução do Porto,
que queria estabelecer um regime semelhante ao Revolução resultante da Revolução Francesa. Nesse auge, ela soube ver o risco que o Brasil e soube dar a cartada definitiva. Ela não só assinou a carta pelo qual foi consagrada a nossa independência, do 2 de setembro, mas também a carta que ela enviou a Dom Pedro II, de uma sabedoria única. A sabedoria dessa princesa de 25 anos, a consciência que ela tinha da realidade, como ela via politicamente, é um exemplo para todos nós. E esse aspecto eu queria chamar da nossa atenção. E graças a essa colaboração entre o defensor perpétuo do Brasil e o anjo protetor do Brasil, Dom Pedro I, o príncipe Dom Pedro e a dona Leopoldina, hoje nós somos essas nações de dimensões continentais e certamente das nações que têm um futuro grandioso a realizar. Nós não somos o maior país do mundo, mas nós somos o país que tem a maior área cultivável do mundo. Nós temos todos os minerais, temos um clima excelente. Tudo isso nós devemos exatamente à independência como foi no Brasil, com uma diferença com nossos vizinhos hispano-americanos. Enquanto a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno, pois Dom João VI, quando havia partido, havia dito ao seu filho: meu filho considera que mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente, põe esta coroa em tua cabeça, antes de um aventureiro que faça. Graças a isso, a nossa independência foi muito mais uma emancipação e foi natural. Mas já foi reconhecido logo pelas várias nações, inclusive pela Santa Sé. Ao passo que nossos vizinhos pan-americanos, as suas independências resultaram das ambições dos caudilhos que queriam ser presidente da República, sua respectiva área de influência. Resultaram, se dividiram, subdividiram e não tem essa consciência da nacionalidade que nós temos no Brasil. Isso se deveu exatamente a essa união entre a ousadia, a galhardia, a coragem de Dom Pedro I e a sabedoria de Dona Leopoldina, a formação de Dona Leopoldina entre o defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, e o anjo protetor do Brasil, Dona Leopoldina. Portanto, eu felicito ao meu caro sobrinho, deputado Luiz Felipe, de ter promovido essa ação em homenagem à memória dessa grande brasileira que havia assumido inteiramente a sua nacionalidade, havia assumido inteiramente os interesses do Brasil e, graças a ela, nós somos hoje esse país maravilhoso que nós tanto amamos e que tem um futuro tão grandioso ao Brasil. Minha senhora, meus senhores, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil.